Boa tarde, queridos alunos. Em razão da quarentena, nós professores combinamos com a coordenação de que estaríamos gravando vídeo-aulas para que pudesse ajudar você, aluno, que não, estamos com as aulas suspensas, para que ajudasse você no seu estudo e na compreensão do conteúdo. Então, dando continuidade a esse nosso combinado, eu vou gravar vídeos-aulas de no máximo 10 minutos, separados pelos conteúdos do nosso primeiro bimestre. Assim fica mais fácil você, aluno, visualizar e, em sendo necessário, você pode voltar e me assistir quantas vezes você entender que seja necessário. Então, hoje nós vamos falar sobre a EIRELI no direito brasileiro. A palavra EIRELI, alguns chamam de EIRELI, não sei se seria o português correto, até porque não tem acento na última sílaba. EIRELI, a gente tem que quebrar a palavra, Tipo, pegue sua caneta, pegue seu lápis aí e quebre a palavra. EIRELI quer dizer Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então vejam que é uma lei federal que foi promulgada em 2011, lei número 12.441 de 2011. Você dos cursos que não são jurídicos, eu no caso, a gente não se apega muito ao número de leis, ao número de artigos com vocês, porque o interessante é que você compreenda o conteúdo e a gente deixa esse entendimento da legislação de forma mais específica e mais aprofundada e para os alunos dos cursos jurídicos, aí do curso em específico do curso de Direito da UniFCV. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando, EIRELI, Empresa de Responsabilidade Limitada, Lei 12.441 de 2011. Então, bem diferente do empresário individual e do MEI, do microempreendedor individual, a primeira característica bem importante que apareceu aqui na EIRELI, no surgimento da EIRELI, é a possibilidade de termos responsabilidades separadas. Como assim responsabilidades separadas, professor Juliano? No caso do empresário individual e do MEI, lembrem-se que eu fiz uma representação dizendo para vocês que em uma das mãos eu tinha o CPF, em outra das mãos eu tinha o CNPJ. Mas vejam que meus dois braços estão unidos pelo meu tronco. E ainda que eu quisesse, eu não vou me encerrar ao meio. Ou seja, posso fazer negócio como sendo CPF e posso fazer negócio como sendo CNPJ. Quem vai pagar a conta ao final é o Juliano. Lembrem-se, responsabilidade ilimitada. Agora aqui na EIRELI, nós tivemos uma possibilidade, uma abertura legislativa de poder corrigir ou de poder trazer um modelo diferente do empresário individual e do MEI. No caso, a EIRELI, nós temos responsabilidade separada. Alguns chamam de filhinha ou filhinho da antiga sociedade limitada, aquela que possui responsabilidade limitada ao valor do capital da sociedade. Não sei se seria muito bom isso para você estar imaginando que seja filhinho ou qualquer outra coisa aqui da sociedade limitada, até porque você ainda nem sabe muito bem o que é uma sociedade limitada. Eu prefiro que você fique com o conceito de EIRELI e que a primeira anotação aí que você vai fazer no seu caderno é de que na EIRELI a responsabilidade é limitada ao capital, ao valor de abertura dessa EIRELI. E aí, bem diferente do que acontece no empresário individual e no MEI, no caso da EIRELI, o legislador pensou o seguinte: espera lá, já que haverá a possibilidade de haver limitação de responsabilidade, nada mais justo de darmos uma garantia para esses terceiros. Quais terceiros que possam vir fazer negócio com essa modalidade de pessoa jurídica, ou até mesmo no caso de uma indenização. Quanto é que vai responder, até quanto será o valor, a responsabilidade dessa pessoa jurídica chamada EIRELI. E o legislador brasileiro, de forma bem acertada, entendeu que o capital inicial mínimo para que você possa fazer a constituição,
a abertura de uma Eireli é sem salários mínimos. Então, se o salário mínimo hoje está R$ 1.040, hoje você precisa de R$ 104 mil de capital inicial para poder constituir uma Eireli. Juliano, então você quer me dizer que se eu não tiver R$ 104 mil, eu não poderei constituir uma Eireli? Em tese não, meus queridos alunos. Por isso que existe a figura do empresário individual, a figura do MEI, que é o micro, né? Alguém que não tem condições de estar ali, de estar pagando o contador, de estar pagando os tributos. E em 2011 nós temos o surgimento dessa modalidade de exercício individual da empresa chamada Eireli, que é uma modalidade em que a responsabilidade do titular ela fica limitada a, no mínimo, 100 salários mínimos. Evidentemente que esses 100 salários mínimos eles vão sendo exigidos de acordo com o ano de abertura. Então, se você pegar lá o meu irmão, que abriu uma Eireli em 2014, 2015, 2016, uma coisa assim, o salário mínimo na época era R$ 780 mil. Então, se você for pegar lá o contrato de constituição de Eireli dele, vai aparecer lá que ela tem um capital inicial de R$ 78 mil. Então, os 100 salários mínimos, ele é obrigatório no momento da sua constituição. Então, essa é uma característica muito importante e que difere, que diferencia a Eireli das outras duas modalidades, ou seja, do empresário individual e do MEI. Primeira observação importante, não confundir capital de abertura de uma Eireli com faturamento. Em momento algum aqui, eu estou dizendo que a Eireli tem que faturar pouco ou que o empresário individual tem que faturar pouco. A única trava que a gente tem quanto a faturamento é no caso do MEI. Lembrem-se que o MEI só pode faturar até R$ 81 mil ano. Mas por que isso, professor? Porque o MEI é o micro, é o pequenininho, é aquele que precisava de incentivo do governo federal. No caso da Eireli, então é uma nova modalidade que existe no ordenamento jurídico a partir de 2011 e que existe a responsabilidade limitada. Limitada ao quê? Ao valor do capital social, dessa capital inicial dessa pessoa jurídica chamada de Eireli. Então, se hoje você quiser abrir uma Eireli, você pode, desde que você tenha condições financeiras de declarar, de abrir ali, de fazer o registro na junta comercial de capital inicial com 100 salários mínimos. Então, mais uma anotação para você fazer no seu cadernão. No caso da Eireli, nós temos absoluta distinção entre pessoa física titular e pessoa jurídica Eireli. Então, se eu, Juliano, constituir uma Eireli, quer dizer apenas que eu sou o dono, sou o titular de uma modalidade empresarial. Não há confusão nem de patrimônio, nem de responsabilidades, como acontece lá no empresário individual e no MEI. Então, essa característica está anotada aí no slide. Espero que você faça essa anotação aí no seu cadernão. Mais um item aí para você fazer a anotação no seu cadernão. Distinção patrimonial. Não se confunde o patrimônio do titular da Eireli com o patrimônio da Eireli. Então, eu, Juliano, posso ser dono de uma Eireli e eu também posso ter o meu patrimônio pessoal. Posso ter o apartamento que eu moro, posso ter outros imóveis de aluguel, posso ter um ou dois veículos de passeio e posso constituir uma Eireli em qualquer segmento que me seja interessante. Posso abrir, por exemplo, uma transportadora sendo uma Eireli. Juliano, mas a transportadora vai ter caminhões, não tem problema? Não tem problema algum, meus amigos. Por quê? A responsabilidade da Eireli, ela fica limitada primeiramente ao seu patrimônio e de forma secundária ao seu capital de constituição. Então, se você pegar aquele exemplo que eu dei do empresário individual, de quando ele é titular dessa atividade na modalidade de transporte e um dos seus caminhões provoca um grave acidente, o que ocorre? Ele, como pessoa física, ele se torna automaticamente responsável. Aqui na pessoa jurídica da Eireli não acontece isso. Como assim não acontece isso, professor? Se eu tiver uma Eireli, uma pessoa jurídica Eireli, e for no segmento de transporte, um dos caminhões dessa Eireli causar um dano, causar um acidente, ela não vai ser
responsável. Por quê? Primeiro nós vamos esgotar o patrimônio da pessoa jurídica para depois não haverá busca no patrimônio da pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica é a única responsável por saldar os danos aqui causados pelo seu caminhão. Ah, mas e se não der para pagar os danos? Nós não vamos atrás de você, que é o dono da Eireli? Não, nós não vamos atrás de você. Ah, mas eu já ouvi falar que na trabalhista eles vão atrás. Gente, direito do trabalho, a gente vai, realmente é uma exceção, as coisas funcionam de forma diferente. E no direito tributário, as coisas também ocorrem de uma forma diferente. Porque em ambos os casos, né, o governo federal ele não quer perder nem o direito do trabalhador e nem o direito ali do fisco, do caso dos impostos. Nós estamos aqui pensando de maneira geral. Então faça essa anotação aí no seu cadernão. Quem pode ser o administrador dessa pessoa jurídica? Vejam bem, se essa pessoa jurídica ela possui patrimônio distinto, ela possui personalidade distinta do seu titular, então, via de regra, eu posso nomear qualquer pessoa, desde que capaz, né, no gozo aí da sua capacidade civil, para que ela represente essa pessoa jurídica. Em tese, de forma hipotética, em 2011, imaginou-se que a Eireli poderia ter como titular uma pessoa física como eu, como você, e, de forma hipotética, uma pessoa jurídica. Hoje, em 2020, já superamos essa discussão da Eireli ser formada, poder ser exercida por uma pessoa jurídica. Hoje, de forma indiscutível, a Eireli é constituída por pessoas físicas que querem ter essa divisão, querem ter essa responsabilização de forma limitada, de forma a não confundir o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, essa é a terceira e última modalidade do exercício individual, uma única pessoa, da atividade empresarial aqui no Brasil. Empresário individual, MEI, Eireli. Principais características da Eireli: empresa individual de responsabilidade limitada, patrimônio separado do titular e da pessoa jurídica, responsabilidade do titular limitada ao valor ali de abertura, que é no mínimo 100 salários mínimos. Cuidado, que lá nos testes eu sempre coloco, é verdade que a responsabilidade do titular da Eireli é limitada a R$100 mil. Então, cuidado, ela não é limitada a R$100 mil, ela é limitada a 100 salários mínimos. Então, existe uma distinção aí de personalidade entre pessoa jurídica e pessoa física. Existe a possibilidade de uma terceira pessoa, que não você, pode nomear um outro, que venha a fazer aqui a representação dessa Eireli. Professor, o senhor não falou como é que funciona o nome empresarial dessa Eireli. Então vamos lá. Nome empresarial é aquele nome de registro lá na junta comercial. Não confundam com nome fantasia. Nome fantasia é aquele que está em cima, que está escrito nas portas aí do estabelecimento. É como a empresa quer ficar conhecida. Esse é o nome fantasia. O nome empresarial é aquele nome de registro lá da junta. É aquele que vai constar no talão de cheque, é aquele que vai constar aí na sua carteira de trabalho. Então, no caso da Eireli, por ela ter uma distinção de personalidade, então existem as duas modalidades de nome do direito brasileiro. Então, já esqueci quais são essas modalidades, professor, então eu vou relembrar para você. Pode ser firma ou razão social, mas o que era firma mesmo? Sobrenome. Então, no caso da Eireli, então vamos pegar aqui eu, Juliano. Se eu fosse montar uma Eireli, se eu fosse montar o nome da minha Eireli como sendo firma, eu colocaria J. Vou abreviar o Michelete, então JM. Sonsim. Vou colocar o meu ramo de atividade, então vamos supor que seja transportes, né? JM Sonsim Transportes. E eu preciso indicar qual é a modalidade empresarial. Depois de transporte vem a palavrinha mágica Eireli. Então, JM Sonsim Eireli. Vejam, não existe mais nada depois de Eireli. Os alunos adoram escrever lá na prova para mim. JM Sonsim Transportes Eireli Limitada. Veja, limitada já está na palavrinha Eireli.
Então, cuidado, que se você cometer essa gafe, eu não vou te dar meio certo, eu vou te dar errado. Então, se você for montar o nome dessa empresa como firma, iniciais, sobrenome, ramo, palavrinha mágica, Eireli. Juliano, eu não quero montar o nome da minha Eireli como sendo firma, eu quero montar como denominação. Ah, mas o que era denominação mesmo? Uma invenção aí de palavras dentro do direito brasileiro. Posso inventar qualquer coisa? O que você quiser. Então eu estava abrindo ali uma administradora de bens no começo do ano passado e eu não queria abrir como firma, então eu queria abrir como denominação. Fui lá e peguei a palavrinha Resulte. Ah, mas Resulte quer dizer o quê? Nada. Ah, mas Resulte tem nome de academia, tem nome de escritório, tem nome de hotel com esse nome. Não é marca de nada, então eu coloquei Resulte Administradora de Bens Eireli. Essa também é uma possibilidade de você ter o nome empresarial da Eireli como sendo denominação. Ela possui o documento que dá abertura nela, é um contrato de constituição de Eireli, onde é possível você ali escrever algumas cláusulas contratuais. Como assim algumas cláusulas? Colocar quem é o administrador, colocar quanto é o capital social, o que vai acontecer com essa Eireli no caso de falecimento do titular, né, no caso da minha eu. Então, essas são possibilidades que não aconteciam lá no empresário individual e nem no MEI. Acontecem apenas na Eireli. Então, tomem nota disso. Depois nós vamos chegar ali numas questões, uns exercícios que eu vou estar resolvendo com vocês. Eu vou estar encerrando esse vídeo neste momento, porque ele já está com 16 minutos, já passou até do que eu combinei com vocês. Beleza?